Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 19, nós vamos ler esta noite. Hoje vocês vão me perdoar que eu vou terminar o culto mais cedo. Porque hoje, sinceramente, eu estou muito cansado. E eu não vou conseguir pregar muito. Isso depende de como vai fluir aqui essa mensagem. Daqui a pouco dá vontade de subir no culto, eu não controlo. Mas essa pelo menos é a minha intenção, né? Me poupar um pouco, porque essa semana foi uma semana muito, graças a Deus, uma semana muito cheia de muitas coisas. E nós fizemos muitas coisas para Deus essa semana. Eu estou realizado, né? Porque pude fazer alguma coisa para o Senhor. Então, capítulo 6, versículo 19 do Evangelho de Mateus nos diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, aonde os ladrões nem minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de odiar a um e amar o outro, se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haver de comer, e nem pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Amém. Até aí, versículo 25. Eu gostaria aqui de chamar a atenção de vocês para uma coisa interessantíssima que eu vi nesse texto e eu quero compartilhar rapidinho com vocês esta noite. É que o Senhor Jesus está falando e ensinando nós no que a gente chama, numa linguagem técnica, seria uma dicotomia. O que é isso? São dois pontos. E sempre vai haver, em alguns momentos da nossa vida, em algum momento da existência da nossa vida, sempre uma dualidade, ou dois pontos, aonde você pode ir para um ou outro. Ou seja, sempre haverá dois lados, sempre haverá dois momentos, sempre haverá duas oportunidades, dois caminhos. Há algumas coisas na nossa vida que elas não são únicas, elas são coisas que são dicotomias. Não posso dizer que ela seria dupla, porque quando nós falamos dupla, nós estamos falando de duas coisas que andam juntos. E quando eu estou falando de dicotomia, nós estamos falando de dois pontos que são diferentes, que são extremos, onde eles não podem estar juntos, eles não podem se juntar. Eles são dois pontos que são diferentes e estão em lugares diferentes, e têm características diferentes, e têm funções diferentes. Então isso é uma dicotomia, dois pontos separados. Por isso eu não posso chamá-lo que isso aqui, o que Jesus está dizendo é uma dupla, senão uma dicotomia. E quando ele diz isso, ele nos coloca no meio disso, ou dizendo para nós que todos nós, cada um de nós que estamos aqui, temos a oportunidade de, na nossa vida, viver essa dicotomia. Existem coisas que são diferentes e estão em extremos diferentes. E cabe a nós identificar essas coisas. O ensino, o que Jesus faz como mestre e como ensinador, como Senhor da nossa vida, é nos dizer as características dessas coisas, como são elas e como elas se comportam e onde elas estão. E cabe a nós que somos aprendizes ou alunos ou discípulos dele, decidir para qual dos pontos nós vamos, qual deles nós vamos escolher e qual deles nós vamos nos dedicar mais. Porque eles existem, eles vão estar sempre aí na existência da nossa vida. Sempre vai haver essa dicotomia, esses dois pontos. Ele começa dizendo falando que existem tesouros no céu e existem tesouros que estão na terra. Então cabe a nós colocar esses tesouros ou no céu ou na terra. Então vale a pena imaginar isso, que aquilo que
é tesouro que eu vou receber no céu, não é algo que está lá já, é algo que eu coloco lá. O tesouro que eu vou desfrutar dele na eternidade, o que Jesus está dizendo é algo que eu vou colocar lá. É uma herança, é como se fosse um depósito que eu vou colocando lá. Ou seja, não está lá, me espera. O tesouro não está lá, me espera. Ele diz, não ajunteis tesouros aqui na terra, ajuntem tesouro no céu. Existem formas onde você ajunta as coisas. O tesouro que nós temos aqui quer dizer aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós conseguimos. Ele está se referindo aqui a riquezas, a dinheiro, a bens materiais. Então ele está dizendo que isso é o nosso tesouro. Ou seja, por quê? É o tesouro no sentido de que é uma coisa prioritária, é algo que é importante para nós, que está acima de qualquer outra coisa. Quando você tem um tesouro, isso é a sua herança, é nisso que você se apega, o seu coração está posto nisso. Então ele diz, não ajunteis tesouro na terra, porque a única forma de ajuntar tesouro na terra é através de riquezas, de bens. Não existe outro tipo de tesouro aqui na terra, a não ser bens, coisas materiais. Agora, quando se trata do céu, esses tesouros não vão para lá. Você não pode mandar ouro, nem prata, nem dinheiro, nem carro, nem casa, terrenos, nada disso lá. A questão é que existem coisas que nós enviamos para lá que vão ser nossa recompensa, que vão se acumulando no reino espiritual e que vão fazendo com que isso se torne, ou isso vai retornar para nós como uma herança. E o Senhor Jesus disse que existe essa dicotomia. Existem coisas que são de cima, tesouros que são de cima. E que esses tesouros não são providos por Deus, mas eles são resultados do meu trabalho. Por isso ele diz, não ajuntem tesouro aqui, ajuntem tesouro lá. Então, quer dizer, quando eu trabalho aqui na terra, ajuntando tesouros, é esforço do meu trabalho, daquilo que eu faço. E eu vou ajuntando essas riquezas aqui. Lá no céu a mesma coisa. Eu tenho que ajuntar esse tesouro. Eu tenho que fazer com que esse tesouro tenha uma existência lá. Existe essa dicotomia e é isso que o Senhor está dizendo. Então, durante toda a sua vida, durante toda a nossa vida, nós vamos ter sempre essa dicotomia. Onde nós vamos ajuntar tesouro? Por que ele disse isso? Porque ele diz, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou seja, o seu coração, durante a vida que nós vivemos aqui, ele vai ser provado. Foi o que eu falei anteriormente, que as provações e as dificuldades da vida, elas trazem consigo coisas. Elas trazem consigo presentes. Elas trazem consigo tesouros. E você só pode ver isso quando você busca o reino de Deus. E você entende a palavra de Deus. Porque quem não entende, ele vê dificuldades, provações como coisas apenas ruins. Porque aí ele entra dizendo sobre a candeia do corpo são os olhos. É ver que ele está tratando do mesmo assunto. Ele está falando de uma dicotomia onde ela afeta tanto o reino espiritual como o reino físico. E quando o Senhor está falando de tesouro na terra e tesouro no céu, logo em seguida ele fala que existem olho bom e olho mau. É o que o texto está dizendo. Existe olho bom e existe olho mau. Então se ele diz assim, se os seus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso, estará em trevas. Então existe olho bom e existe olho mau. Se você não sabia, fica sabendo. Porque o Senhor Jesus está dizendo isso. Isso é uma dicotomia. Então, da forma como você olha, por quê? Porque ele está falando aqui que tudo provém. Veja só, o nosso tesouro, tanto aqui na terra, como no céu, ou como na eternidade, ele vai atrair o nosso coração. O nosso coração sempre vai estar no que é mais importante para nós. Você sempre vai dedicar toda a sua energia, todas as suas prioridades, todas as suas forças naquilo que vale mais para você, naquilo que é mais importante para você. Sempre vai ser assim. Seu coração, o meu coração, nosso coração, sempre vai ser atraído para aquilo que nós damos mais importância a ele. É isso que Jesus está dizendo. Por isso essa dicotomia existe. Se eu der importância para um tesouro no céu, eu vou me importar em acumular tesouros lá. Se eu der importância mais para as coisas aqui da terra, eu vou gastar as minhas energias, minha vida, minha força, minhas prioridades vão estar aqui. Tudo que se relaciona à minha vida diz respeito somente aqui na terra. Eu não tenho nenhum interesse em nada no mundo, no reino espiritual, eu não tenho interesse nenhum no reino de Deus. Então meu coração não está lá, o meu coração está aqui. Se o seu coração é atraído por um tesouro no céu, você vai começar a dar mais valor
ao reino de Deus. Você vai dar prioridade ao reino de Deus. Você vai dar mais importância ao reino de Deus. Por isso que ele diz, aonde estiver o vosso tesouro, estará o seu coração. Essa dicotomia sempre vai nos acompanhar. O reino de Deus sempre vai estar paralelo ao reino físico. As coisas de Deus sempre vão estar paralelas ao mundo físico. Nunca elas vão estar separadas completamente. Elas estão separadas por causa de que nós não conseguimos ver e enxergá-la. Nossa sensibilidade, os nossos olhos estão muito voltados ao mundo físico. Só quando você eleva um pouco a sua alma, quando você fecha os seus olhos para as coisas daqui, quando você busca mais a Deus, você consegue perceber, deslumbrar um pouquinho das coisas do mundo espiritual, das coisas do reino de Deus. Mas ele está aí, ele é um outro extremo, e é isso que Jesus está dizendo. Então o seu coração sempre vai ser atraído por onde está o seu tesouro. O seu tesouro é aquilo que é mais importante para você, é aquilo que vale mais para você. Pense bem sobre tudo isso, porque essa dicotomia vai acompanhá-lo, tem acompanhado você toda a sua vida, e vai acompanhá-lo hoje à noite, quando você sair daqui. Durante essa semana, essa dicotomia vai estar junto. Aonde você chegar, e durante toda a sua vida, e sempre vai haver esses dois pontos. Vai haver algo no reino de Deus, vai haver algo aqui. Vai haver um mover no reino de Deus, vai haver um mover aqui na terra. Aonde está o seu coração, para onde ele vai ser atraído, isso é uma questão que você tem que decidir. Por isso Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra. Ele está falando com você, ele está falando comigo. Não peça para Deus resolver essa questão. Não venha orar a Deus e dizer, não, eu vou orar para Deus decidir o que eu faço se eu ajunto tesouro no céu. Ele já decidiu, ele mandou você decidir. Ele disse, o reino de Deus existe espaço para você acumular tesouro. E existe aqui na terra espaço para você acumular tesouro. Você toma essa decisão. Para onde vai o seu coração não é a questão de Deus. Não é a questão de Deus. A questão de Deus é mostrar para você que existe a dicotomia. Agora a decisão é você que toma. Aonde está o seu coração? Perceba onde está. Perceba hoje o que chama mais a sua atenção. Perceba aonde você tem gasto mais tempo, onde você tem colocado prioridade na sua vida. Aí você vai perceber. Porque se você não souber nem para onde está se dirigindo o seu coração, vai ser difícil de você entender essa dicotomia. E eu tenho certeza que todos nós temos essa capacidade, dada por Deus, de perceber para onde está o nosso coração. O que é mais importante para nós? Aonde nós gastamos mais tempo? Onde estão as minhas prioridades? Aí nisso aí é sua decisão. É você que decide. Porém, ele dá um conselho. Não ajunte tesouro na terra. Não ajunte. Não, ele não está dizendo aqui que a gente não tem que ter nada na terra. Não é isso. Ele está falando do nosso coração, do nosso espírito, porque se você olhar mais para isso, aonde você dar mais prioridade, é aí que vai estar o seu coração. Por isso ele diz em seguida, a candeia ou a lâmpada do corpo, no verso 22, são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, então quer dizer que existe olho bom e existe olho mau, pastor? Existe olho mau e existe olho mau. Não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo isso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? O que ele quer dizer? Se ele está dizendo que se a luz que em ti há são trevas. Por quê? Porque o espírito do ser humano é lâmpada do Senhor. Nós aprendemos isso aqui nas quartas-feiras. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Foi Deus que acendeu essa lâmpada. Foi Deus que te deu esse espírito. Por isso que a Bíblia diz que quando nós morremos, a terra volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Ok? Ou seja, cedo ou tarde, nós vamos ver essa dicotomia diante dos nossos olhos. Por isso é importante que a gente abra agora os nossos olhos. É isso que o Senhor está dizendo. Por isso é importante que você abra os seus olhos. Por quê? Porque os seus olhos refletem o que está no seu coração. Para onde você olha, né? E da forma como você vê as coisas, é a forma como está o seu coração. Quando você está com o coração mau, você vai ter os olhos maus. Você olha mal para as pessoas. Você vê maldade no seu olhar. Você olha através daquilo que está no seu coração. Como você vê as coisas, isso vai tornar seu corpo luminoso ou obscurecido. Ou você vai ser luz, ou você vai ser trevas. Porque à medida como nós vemos as coisas, é à medida como a lâmpada do Senhor, que é o nosso espírito, que também é chamado de coração. Todas as vezes que você vê a palavra coração na Bíblia, ela não está falando do músculo que bombeia o sangue para o nosso corpo, ela está falando do nosso espírito, ela está falando da nossa vontade, daquilo que é mais íntimo do ser humano.
que faz com que a energia que nos faz existir. Nós existimos porque temos o Espírito. Quando o Senhor soprou nas narinas do nosso pai Adão, ele viveu, ele se tornou alma vivente. E é o Espírito em nós. É o que veio do Senhor. E o pó volta para a terra. Então isso quer dizer que o nosso coração, o nosso Espírito, é a lâmpada do Senhor. Deus nos deu, acendeu essa lâmpada lá. E Ele está dizendo o seguinte: você é um ser que encontra essa dicotomia, ou seja, existem coisas que são no céu, existem coisas que são na terra, existem olhos bons, existem olhos maus. Existem pessoas que sempre vão olhar mal e ver as coisas com maus olhos. Sempre. Por que as pessoas veem as coisas com maus olhos? Porque elas têm um coração mau. E os olhos refletem esse mal. As pessoas não conseguem ver coisas boas em ninguém. Há pessoas que não conseguem ver coisas boas em nada. Há pessoas que sempre olham com olhares ruins. Olhar de mal, olhar de maldade. Não? Quanto maior é a maldade do nosso coração, mais os nossos olhos vão ser maus. E o Senhor disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Você vai refletir isso. Você vai conseguir mostrar isso para as pessoas. E os teus olhos são bons. Então, ter olho bom ou ter olho mau é uma decisão minha. O olho é meu. Eu olho do jeito que eu quero. Entende? Então, eu só vou conseguir ver as coisas boas quando eu coloco como prioridade o meu coração diante do Senhor. Por isso, lá numa das cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, o Senhor diz: eu quero que você compre de mim colírio, para que você possa ungir os teus olhos para que vejas. Por quê? Porque aquela igreja, e eu não me lembro qual é agora nesse momento, se alguém se lembrar me ajuda, aquela igreja, a cidade onde essa igreja estava localizada, era uma cidade onde existia um bálsamo que servia como colírio, e era a maior renda per capita daquela cidade. A renda maior da cidade era feita por esse colírio. Então eles achavam, era uma igreja muito rica, estabilizada financeiramente, mas eles cometiam várias coisas completamente longe da palavra de Deus e da vontade de Deus. E o Senhor disse: você precisa comprar de mim colírio para que abra os teus olhos e veja a vergonha da tua nudez. Porque eles achavam que eram a igreja que estava no top de linha das igrejas daquela época. E o Senhor disse assim: enquanto você olha para você e vê assim, eu vejo para você uma igreja pobre, miserável, cega e nua. É assim que eu vejo você. Entende? Por quê? Porque os olhos daquela igreja, a forma como eles olhavam, não era pela perspectiva de Deus. Então, sempre que você olhar para as coisas fora da perspectiva de Deus, você não vai ver as coisas como Deus vê. Você não vai olhar para as coisas como Deus olha. Você não vai perceber as coisas como Deus percebe. Você olhar pelo seu coração, se há maldade no seu coração, sempre você vai ver as coisas pelo olho negativo, mal. E o Senhor está dizendo assim: e quando isso acontece, o teu corpo se torna tenebroso. Por que ele fala isso? Que o corpo se torna tenebroso. Porque como nós somos espírito, alma e corpo, o corpo, na verdade, o que é o nosso corpo em termos explicativos da criação de Deus, quando Deus nos formou como espírito, alma e corpo? O que é o nosso corpo? O nosso corpo nada mais e nada menos do que ele é o refletor da luz. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O apóstolo Tiago diz que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há sombra e nem mudança e nem sombra de variação. Esse Pai das luzes é o Criador de todas as coisas. Ele é luz e não há nele treva nenhuma. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E agora Jesus vem e diz para a sua igreja: vocês são a luz do mundo. Então luz tem tudo a ver com Deus. Luz tem tudo a ver com Deus. Luz tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, por isso que o Senhor está dizendo: o teu corpo vai ser tenebroso, porque você não vai conseguir transmitir a luz de Deus olhando dessa maneira. Se você escolher olhar assim, você vai ficar escuro. Você vai ficar tenebroso, porque o seu corpo é que faz é um redutor, né, dessa luz. O seu corpo ele pode ser o lugar onde reflete essa luz, ou o seu corpo pode ser um lugar onde ele esconde essa luz. É isso que ele está dizendo.
O nosso corpo é isso. Depende de quem para refletir essa luz. A Bíblia diz que Moisés, uma vez, em estar na presença de Deus, o seu rosto refletia essa luz. A pele do rosto dele brilhava. A Bíblia diz que Jesus uma vez chamou 3 dos seus discípulos, subiu ao monte Tabor, e lá ele se transfigurou, e o texto diz que o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. No livro de Apocalipse, João, no capítulo 1, viu o Senhor Jesus como um ser vestido de branco, cujo rosto resplandecia como a luz. Não? Então, tudo que está na presença de Deus é luz. Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Então, quando eu estou perto de Deus, eu tenho luz. Quando eu ando com Deus, eu tenho luz. Tudo que vem de Deus é luz, porque Ele é o Pai das luzes. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós somos filhos da luz. Filhos da luz. Se nós somos filhos de Deus e Deus é luz, então nós somos filhos de quem? Filhos da luz. Entende? Então, a nossa decisão, para onde o nosso coração vai nos levar, é que vai refletir esse relacionamento nosso com Deus. Se realmente nós temos esse relacionamento com Deus, ele começa dizendo, se você tem um bom relacionamento com Deus, você vai preferir, você dá mais prioridade para tesouros no céu. Por quê? Porque lá ninguém pode tocar, ninguém toma isso, ninguém mexe nisso, isso é seu. Você vai acumulando isso lá e você vai receber recompensa. Ele diz, aqui não, aqui ladrões minam, roubam, as coisas aqui se deterioram. Aqui as coisas têm prazo de validade. No reino de Deus não existe prazo de validade. Tudo que está no reino de Deus é permanente. É para sempre, nunca vai se acabar. Amém? E ele diz essa outra dicotomia que é do olho bom e do olho ruim. Se você tiver um olho bom, você vai ver as coisas. Se existe luz em você, se Deus habita em você, existe luz em você, os seus olhos vão refletir, você vai olhar pelos olhos de Deus. Que você vai ver com olhos bons, mesmo as coisas mais difíceis da vida, mesmo as tribulações e angústias da vida, você vai ver com olho ruim. Por isso as pessoas vivem nas trevas. Por isso que o Senhor Jesus disse, ele veio a esse mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Esse é o julgamento desse mundo. Por isso que a Bíblia sempre vai se referir ao julgamento de Deus como lançar pessoas nas trevas. As pessoas estão sendo lançadas nas trevas, ou vivem nas trevas, porque elas rejeitam essa verdade. Porque elas não querem ter um olhar bom, porque elas não querem ter tesouro no céu, porque elas invertem as coisas, elas colocam prioridades erradas. Prioridade sempre aqui, tudo é mais importante aqui, as coisas daqui são mais importantes. Entendeu? As coisas más, as coisas ruins, elas têm prioridade. As pessoas hoje, elas optam mais pelas coisas que são ruins, por aquilo que vai fazer mal, por aquilo que não é bom. E por isso o espírito do homem se contamina, a alma do homem se contamina. Então, guarde isso no seu coração. Existe olho mau, sim. Se alguém perguntar, mas pastor, você acredita em olho mau? Eu acredito em olho mau porque a Bíblia diz que existe. É o famoso olho gordo. Aqui a Bíblia está dizendo isso. Entendeu? Tudo que ele vê é mal. Por isso ele cobiça coisas. Porque o Salomão diz que os olhos do ser humano nunca se cansam de ver. Tudo que ele vê, ele quer. Por isso não existe um ditado popular que diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não deseja. Não existe esse ditado. Por que existe esse ditado? Por causa disso. Porque existem pessoas que elas não conseguem ver as coisas com bons olhos. E quando você tem um olho mau, você tem um olho que cobiça coisas, um olho que tudo que vê quer, tudo que vê deseja, tudo que vê quer e busca, nunca se cansa de querer coisas. Não vê com os olhos de Deus. Não vê pelo olhar divino. Por que isso acontece? Porque o coração está mal. O espírito está mal. Você sempre vai olhar as coisas pelo seu coração. O estado do seu coração vai determinar como você vê as coisas. Como você enxerga as coisas. Você quer dizer um exemplo claro disso? Se você for olhar nas Escrituras a entrada do povo de Israel no Egito, aconteceu isso. O povo de Israel, quando chegou na terra do Egito, o Senhor mandou 12 espias, um de cada tribo, para ir na terra, para ver a terra. Quando chegou lá, eles viram gigantes, eles viram homens altíssimos, assim, que tinham 2, 3 metros de altura. Mas também eles viram coisas boas, tanto que eles trouxeram de lá um cacho de uva, para mostrar que a terra era boa.
Então havia as duas coisas. Veja, sempre essa dicotomia vai existir, amado. Sempre. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, você lembre disso. Existem coisas boas lá e existem coisas más. Em todos os lugares, essa dicotomia vai existir. Existem coisas que são daqui e existem coisas que são lá de cima. Essa dicotomia sempre vai existir. E quando eles voltaram de lá para trazer o relatório, o texto bíblico diz que 10 desses 12, a visão que eles tiveram da terra era que a terra era uma terra que ia matar os seus filhos. Eles viram lá gigantes que eram indestrutíveis. Eles viram impossibilidade. Eles disseram, olha, nós não vamos conseguir entrar nessa terra. Existem muitos gigantes, a gente não sabe mexer com armas. Eles têm um poderio bélico muito maior do que o nosso. E aí eles começaram a murmurar e reclamar porque eles achavam que era melhor que Deus tivesse deixado eles no Egito do que trazer eles para uma terra onde os filhos dele iam ser fritados, fazer omelete das crianças judias. Alguns olhavam para os gigantes e eles já viam os gigantes com uma frigideira desse tamanho, botando os filhos dele lá, fazendo omelete deles. E voltaram de lá, eles já voltaram desanimados, eles já voltaram com uma visão péssima da terra, eles já vieram prontos para dizer, gente, vamos voltar, porque aí não tem jeito, aí não dá. Nesse momento eles esqueceram de tudo que eles passaram, eles esqueceram como o Mar Vermelho tinha sido aberto, eles esqueceram de como Deus sustentou. Nesse período faziam 2 anos que o povo tinha saído do Egito. 2 anos, eles pararam no Sinai por um período, e até eles chegarem nessa entrada, passaram-se 2 anos. Então lá no Monte Sinai, eles viram Deus como se moveu no Monte Sinai. Eles viram um monte tremendo, fumegando com a presença de Deus. Eles receberam a lei de Deus. Eles viram o maná que caía todos os dias para alimentá-los. A nuvem que cobria eles do calor do sol durante o dia. A coluna de fogo que aquecia eles do frio do deserto à noite. Tudo isso eles viram. A pedra que gerava água para eles beberem durante esses 2 anos. Tudo isso aconteceu, mas eles não se lembraram disso, porque quando eles olharam, o olhar deles era mau. Por que era mau? Porque eles olhavam com um coração de mal. Essa terra não é boa, esse povo vai matar a gente, eles vão fazer fritado dos nossos filhinhos, tadinho. E começaram a passar a noite murmurando. Enquanto isso, 2, Josué e Caleb, chegaram diante da multidão e disseram, peraí, não é bem assim. Enquanto vocês estão vendo isso que vocês estão dizendo, sabe o que Caleb disse, sabe o que eu e Josué vimos lá? Nós vimos sim. Mas vocês não viram o gigante lá também? Sim, nós vimos o gigante. Mas quando eu olhava para aqueles gigantes, eu via pão para comer. Olha a visão diferente. Eu olhava o gigante e via um pedação de pão para me comer. Sabe por que ele estava dizendo? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que cada gigante daquele que ele derrubava, ou que ele derrubasse, representaria toda a provisão de Deus para a vida dele, durante toda a vida dele. Foi a mesma visão que Davi teve quando ele desceu o vale para enfrentar Golias. Enquanto todo mundo estava vendo um gigante imbatível, Davi desceu o vale e disse, sabe que eu estou vendo você gigante, eu estou vendo você no chão, eu estou vendo você caído, eu estou vendo você sem cabeça, eu vou cortar a sua cabeça hoje. Sabe por quê? Porque a sua queda significa que eu vou casar com a filha do rei, e se eu casar com a filha do rei, nunca mais eu vou pagar imposto. E significa que se a sua cabeça rolar no chão, o povo de Israel vai ser livre e não vai servir mais a vocês, nós vamos ser um povo livre e vamos ganhar. E além de tudo isso, se a sua cabeça gigante rolar hoje, todo mundo na terra vai saber que é um Deus em Israel. Entende? Então Davi olhava para o Golias como uma oportunidade de Deus ser exaltado. Ele olhava para Golias e via a oportunidade dele passar para uma nova fase da vida dele. Era assim que ele via o gigante. E Josué e Caleb viram da mesma coisa. Eu vejo esse daí como pão. Existe algumas traduções que elas dizem que em espanhol, por exemplo, fala pão comido. Em espanhol quer dizer o pão que você nem precisa mastigar. Ele já está moído assim, só você engolir. De tão simples que é. É assim que Josué e Caleb viam os gigantes da terra. E ele disse, gente, essa terra é boa. Deus nos disse que Ele faria a gente entrar nessa terra. Nós não estamos aqui porque a gente quis. Deus foi lá no Egito, arrancou a gente de lá, trouxe a gente para cá e disse, essa terra é boa. Eu dei essa terra para Abraão, Isaac e Jacó, e agora eu quero que vocês entrem nela e possuam ela. É isso que nós precisamos entender. E Caleb e Josué tentavam animar o povo com essa palavra. E eles terminam o discurso deles dizendo, se Deus se agradar do que está no nosso coração, Ele vai nos entregar essa terra.
Quem está me vendo? Se Deus se agradar do que está no seu coração, Ele te dá. Essa dicotomia existe exatamente por isso. Porque se Deus se agrada do que está no seu coração, Ele te dá aqui e te dá lá. Vou repetir, Ele te dá aqui ou te dá lá. Entende o que eu estou falando? Essa é a questão de nós entregarmos o nosso coração ao Senhor. Porque quando você entrega o seu coração ao Senhor, você não cria prioridades erradas. Você coloca nas mãos do Senhor. E uma vez o apóstolo Pedro disse isso. O apóstolo Pedro chegou com o Senhor Jesus, quando ele estava falando a respeito de recompensa, de galardão. Ele estava dizendo, olha, até um copo de água fria, Jesus estava dizendo isso, até um copo de água fria que você der um dos meus pequeninos, você não vai ficar sem galardão. E Pedro disse, vem cá, Senhor, e nós? Mas o que, Pedro? Nós que largamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Qual vai ser a nossa recompensa? Ele disse, Pedro, aqui nessa vida, 100 vezes mais, e por fim, a vida eterna. Tá bom para ti? Se está bom, então me segue. Me segue. Foi isso que ele propôs para o jovem rico. Lembra daquele jovem rico? E o Senhor perguntou para ele, e aí, o que você faz da vida, meu filho? Você faz o quê? Não, eu estou aqui, Senhor, porque eu queria saber o que a gente faz para herdar a vida eterna. Ah, você quer saber da vida eterna? Eu quero saber da vida eterna porque eu já tenho tudo, né? Eu não sei como é que é a vida eterna, mas aqui eu já desfrutei de tudo. Eu disse, mas espera aí, você guarda os mandamentos? Eu disse, eu guardo. Todos eles, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos. Isso estou aí, ó. E eu já sou crente velho, Jesus. Não vem com essa coisa de me ensinar 10 mandamentos, que eu já sei 10 mandamentos. Eu quero saber da vida eterna. Aí ele disse, filho, é isso que você quer saber? É. Ok. Então já que você sabe os mandamentos, tudo decoradinho, né? Já fez o dever de casa direitinho, então falta uma coisa para você fazer. E o que é, Senhor? Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois vem e me segue, aí você vai ter um tesouro no céu. Ele disse, desculpa, Senhor, eu bati na porta errada. Deu meia volta e foi-se embora triste. Porque assim, a gente sempre se entristece. A gente sempre se entristece quando alguém vem tocar com alguma coisa que é onde está o nosso coração. Não há nada que nos entristeça, que entristeça mais o ser humano, do que quando alguém tira ou toca naquilo onde está o seu coração. É a parte mais sensível nossa. A gente fica triste. Por que você acha que as pessoas estão sofrendo de depressão? Porque depressão é o mal do nosso século? Por causa disso. Porque o coração das pessoas está em prioridades erradas. E isso vai frustrando você. Isso vai matando você pouco a pouco. Você vai vendo que daqui a pouco essas coisas não te satisfazem. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. A única coisa que satisfaz o homem completamente é a presença total de Deus. Vou repetir, é a presença total de Deus. Sem isso você nunca vai ser realizado, você nunca vai ser feliz. Você pode ganhar todo o dinheiro dessa vida, você pode ser o homem mais feliz, mais famoso desse mundo, mas se você não preencher esse vazio que se chama Deus dentro de você, jamais você vai ser realmente completo. Jamais você vai ser realmente feliz. Quem está me ouvindo? Amém. Por isso é impossível, baseado nisso, é impossível eu dizer que eu já tenho Deus na minha vida e não conseguir ser preenchido, não conseguir me sentir satisfeito, não conseguir me sentir animado, entusiasmado, viver a vida. É complicado para mim entender hoje uma espiritualidade ou um cristianismo onde eu falo de Deus, onde eu falo das coisas de Deus, mas eu só fico alegre quando coisas aqui me acontecem. A minha vida sempre está triste, porque eu estou sempre sentindo um vazio, alguma coisa está faltando. Eu não consigo compreender esse cristianismo. Eu entendo o cristianismo onde o Senhor se acorda todos os dias pela manhã conosco. Quando eu abro os meus olhos e você abre os seus olhos, lá está aquele que supre todas as nossas necessidades. Vou repetir, lá está aquele que supre todas as nossas necessidades. E a gente se alegra nele, a gente se satisfaz nele, e a gente começa a ver as dificuldades da vida com bons olhos. Amanhã, quando você acordar, lembre disso. Quando você abrir os olhos, lembre que você precisa ter bons olhos. Olhe o seu trabalho com bons olhos. Olhe os seus parentes com bons olhos. Olhe os seus amigos com bons olhos. Olhe até os inimigos com bons olhos. Nunca tenha um olho mau para as coisas. Nunca olhe as coisas pelo lado negativo, porque isso vai fazer com que essa luz que precisava brilhar, você vai bloquear a luz de Deus. A Bíblia diz que o seu corpo será tenebroso.
você vai ficar uma pessoa escura, você vai andar nas trevas, você não vai conseguir enxergar o caminho, você vai se perder. Seja como Josué e Caleb, olhe para esse gigante, essa dificuldade, como uma oportunidade de Deus. Esse problema é uma oportunidade de Deus para Ele te levar para um nível maior. Esse problema, ele precisa ser resolvido. É assim que Deus faz. Deus é o Deus que Ele cria o ser humano no meio do caos. Lembra de Gênesis 1? No meio do caos, o Senhor manda que a luz apareça, e a luz aparece. Amém? Há muitas vezes as coisas desordenam, é porque Deus está dizendo, coloca tudo isso em ordem. Lembra que Ele disse para os discípulos, quando Ele multiplicou os pães? Ele disse, o que vocês têm aí para comer? Ele disse, Senhor, aqui não tem nada. Aqui nem que a gente tivesse sem dinheiro para comprar pão, nem padaria não ia dar para fazer tanto pão para tanta gente. Porque eles não estavam vendo o que Jesus estava vendo. Enquanto ele estava preocupado porque não tinha nada, o Senhor estava pensando, como é que eu vou juntar o que vai sobrar? Deixa eu ver quem é que eu vou mandar juntar sobra, para não desperdiçar nada. Entende? Quanto a gente está preocupado com como vai acontecer as coisas, Deus já viu como vai acontecer, e Deus sabe que vai sobrar, e que então Ele já está pensando como é que Ele vai juntar a sobra, para que nada se desperdice. Quem está me ouvindo esta noite? Esse é o olhar de Deus. Se você for olhar para as Escrituras, a Escritura está cheia desse exemplo. Eu me lembro quando Abraão mandou Agar embora de casa, a sua escrava, a sua serva, por causa do conflito que estava havendo entre ela e Sara, por causa de Isaac e de Ismael. A Bíblia diz que ela sentiu sede, ela foi para o deserto, ela saiu com o seu filho, e ela se colocou debaixo de uma árvore, e sentou com o seu filho, porque ela não tinha o que beber. E um anjo do Senhor apareceu. Ele disse para ela, o que você faz aqui, cara? Ela disse, eu venho fugindo do lar da minha senhora. Ela me mandou embora de casa, e eu venho fugindo. E o anjo disse para ela, não se preocupe que o seu filho não vai morrer. Mas eu estou com sede, eu não tenho de onde tomar água. E a Bíblia diz assim, Deus abriu os olhos dela. Deus não cavou um buraco no chão e fez um poço. Deus abriu os olhos dela para que ela visse uma fonte de água. A fonte já estava lá. Vou repetir, a fonte já estava lá. Ela não conseguia ver. Entende? A mesma coisa aconteceu com o moço de Elias. Quando Eliseu estava cercado no monte de Samaria por um exército de pessoas que queriam pegar Eliseu para matar. E Eliseu estava tranquilo, e o moço chegou e disse, Eliseu, tem um monte de gente lá fora, nós vamos morrer, tem um exército inteiro que veio para matar a gente. Sabe o que o Eliseu fez? Ele disse assim, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando os olhos dele se abriram, ele viu carros e cavalos, um exército inteiro, cercando o monte. E ele olhou e disse, maior é o que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Isso meu filho, é isso que eu estou te falando. Fica tranquilo, fica na sua, que tudo que você pensar já foi providenciado. A resposta já chegou há muito tempo. O seu futuro já está garantido há muito tempo. Tudo que você precisa já está resolvido por Deus há muito tempo. Então, mas Senhor, o que está acontecendo? Você precisa só ter bons olhos para ver o que Deus já fez. É preciso você olhar para esse mundo físico e ver que por trás de cada gigante que a gente tem que enfrentar, esse gigante é um pão comido, esse gigante é pão para você, esse gigante é a provisão de Deus. Essa dificuldade, essa provação é a provisão de Deus. É daí que Deus vai arrancar, é lá do deserto que você vai ver que lá existe uma fonte de água. Mas por que os 10 não conseguiram ver? Porque os seus olhos eram maus. Quando você tem um coração mau, você vê as coisas com maus olhos. Até aquilo que é bênção de Deus, você vê aquilo como coisa ruim. Você despreza as coisas de Deus, porque você não consegue ter um olho bom. Então, essa noite nós vamos orar para que o colírio do Senhor venha sobre os nossos olhos. Amém? Amanhã, quando você vai acordar, você vai ver as coisas com os seus bons olhos. Amém? Quantos estão me vendo? Amanhã acorde e olhe para os seus filhos com bons olhos. Olhe para o seu esposo com bons olhos. Olhe para a sua esposa com bons olhos. Olhe para o seu patrão com bons olhos. Olhe para você mesmo com bons olhos. Porque se você fizer isso, todo o teu corpo terá luz. Significa a presença de Deus, que é luz, vai fluir até no seu corpo. Vai haver saúde, vou repetir, vai haver saúde. Amém. Vou dizer de novo, vai haver saúde. Porque a luz de Deus vai tocar o seu corpo. E você vai ter a saúde. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala da última dicotomia que eu quero falar para encerrar.
E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e amar o outro. Sempre vai ter essa dicotomia. Sempre você vai estar do lado de um Deus. Alguém vai ser o seu Deus, a quem você vai venerar, a quem você vai servir, quem vai mandar em você, quem vai fazer a sua cabeça, quem vai levar você para onde você precisa ir. É esse Deus que você serve. Você escolhe que Deus você serve. Entenda isso. Não existe só. Existe um só Deus verdadeiro. Mas existem muitos deuses. Não existe só o Deus verdadeiro. Existe o Deus verdadeiro. Existe o Senhor de todas as coisas, o Criador do universo. Mas existem outras coisas que nós mesmos constituímos como Deus. No sentido de que nós nos prostramos e nos curvamos diante dele. Tudo que isso que se torna o meu Deus manda, é isso que eu faço. É isso que eu obedeço. Entende? Por isso ele diz, não, você não pode servir a dois. Não tem jeito. Não, eu tenho aqui o Deus tal, não. Ou você pode até ter eles por um tempo, mas chega um momento em que você vai se dedicar mais a um. E desprezará o outro. Entende? Por isso você precisa entender essas dicotomias. A decisão é sua. Eu vou sair daqui essa noite desse culto, né? Eu vou para minha casa, que eu moro muito longe, eu não posso nem terminar o culto muito tarde. Vamos chegar tarde em casa hoje, e a minha esposa vai brigar comigo se eu chegar tarde. Então eu vou liberar vocês para o culto também cedo hoje, né? Então quando eu sair daqui e for para casa, eu preciso entender que eu tenho sempre duas coisas para escolher. Duas coisas, sempre você vai ter duas. Essa dicotomia vai te acompanhar. Olhos bons, olhos ruins, um Deus verdadeiro e um Deus falso, e um tesouro no céu e um tesouro na terra. Você decide, você escolhe para que lado você vai, para onde você vai guiar, para onde está o seu coração. Eu aconselho você o mesmo conselho que Jesus nos deu. O mesmo conselho que ele deu: acumula tesouro no céu. O mesmo conselho que ele deu: olha com de bons olhos as coisas. O mesmo desejo, o mesmo conselho que ele deu. Não fica, e lá a gente não vai ter tempo para ler, mas lá embaixo do texto, aí que ele vai dizer, depois que ele fala dessa dicotomia, ele vai dizer: não fica ansioso, preocupado, quer ver de comer, quer ver de divertir, porque todas essas coisas, ele diz, os gentios procuram. Ou seja, os gentios, nesse caso aqui, na tradução original, quer dizer, os pagãos, aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, eles que se preocupam com essas coisas. Quem conhece o Deus verdadeiro sabe que esse Deus, ele cuida daqueles que são seus. O que você tem que ter? Um coração sincero diante dele, confiar nele, acreditar nele, porque ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém? Nisso você vai acumular tesouro no céu, nisso você vai começar a ver as coisas com outros olhos, com bons olhos, e nisso você vai encontrar o verdadeiro Deus. Senão, se você não encontrar o verdadeiro Deus, alguém, alguma coisa vai ser um Deus para você. Nesse caso aqui, Jesus está se referindo a mamon. Essa palavra é uma palavra grega que significa dinheiro. Muitas vezes quem manda na gente é o dinheiro. O dinheiro que diz que eu tenho que fazer, o dinheiro que diz como eu tenho que ver. Tudo que manda em mim é o dinheiro. Então, tudo aquilo que manda em mim, que me influencia demasiadamente, é o meu Deus. Onde está o seu coração nesta noite? Para onde que você vai nesta noite quando você sair daqui? Para onde vai se direcionar os seus olhares, o seu coração? Onde está o teu Deus? Quem é o teu Deus? A quem você serve? A quem você serve? Uma vez fizeram essa pergunta para Jonas, o profeta Jonas: quem é o teu Deus? Quem é? Para onde? Quem é que você serve? Porque as pessoas olham para o nosso rosto, e às vezes vê no nosso rosto estampado é o rosto, e ele olha para o nosso olhar, ele olha para a nossa vida e diz assim: quem é o teu Deus? Que Deus é esse que você serve? Eu sirvo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas com essa cara, filho, olhando a vida desse jeito, tem certeza que esse é o teu Deus? Quem é o seu Deus, cara? Entendeu? Quem é? Porque para onde está o teu coração? Onde você se dedica mais? A quem você se dedica mais? Se você tem um Deus verdadeiro, se você tem o olhar de Deus, e se você tem tesouro no céu, então essa noite eu posso dizer que a gente pode encerrar o nosso culto. Amém.
Só quem tem esse coração voltado para Deus fica de pé, em nome de Jesus.